Meu pai me renegou por reprovar no exame da ordem porque manchei o nome dele, enquanto seus filhos de ouro destruíram sua honra. Meu pai me chamou em seu escritório no dia em que saíram os resultados do exame. Ele já sabia que eu tinha reprovado antes de mim, pois tinha contatos no conselho estadual que lhe contaram antes. Ele não perguntou se eu estava bem ou o que aconteceu. Ele apenas deslizou uma carta digitada sobre sua mesa de mogno e dizia que eu não era mais seu filho e que eu tinha uma semana para sair da casa dele. Ele disse que o nome da família significava algo na comunidade jurídica e que eu o havia manchado ao reprovar no exame depois de ele ter pago por 7 anos de educação. Ele realmente usou a palavra manchado, insinuando que éramos como prataria que precisava ser polida. Meu irmão Nathan já era sócio no escritório do papai. Ele passou na ordem na primeira tentativa, 5 anos antes. Papai deu uma festa para ele que custou $20.000. Convidou todos os juízes e advogados do estado e fez um discurso sobre Nathan, carregando o legado familiar de excelência jurídica. Nathan ficou lá sorrindo em seu terno sob medida, enquanto papai o chamava de filho que fazia tudo valer a pena. Minha irmã Lídia passou 2 anos depois de Nathan. Outra festa enorme, outro discurso sobre orgulho da família. Papai comprou para ela uma Mercedes com uma placa personalizada que dizia "Advogada venceu". Ela nem sequer exercia a advocacia. Casou-se com o filho de um senador e jogava tênis no clube de campo, mas ela tinha passado no teste, então ainda era digna de ser da família. Eu estudei por 8 meses, fiz todos os testes práticos, contratei tutores com meu próprio dinheiro, porque papai disse que eu deveria me virar sozinho, como Nathan fez. Exceto que Nathan teve o treinador pessoal do papai e todos os seus materiais antigos. Nathan pôde estudar em tempo integral enquanto papai pagava suas despesas. Eu trabalhava à noite em um armazém para pagar o aluguel, porque papai me cobrava para morar em casa depois da formatura. No dia em que reprovei, papai trocou as fechaduras. Mamãe ficou atrás dele chorando, mas não disse nada. Nathan ajudou a empacotar minhas coisas e disse que talvez uma escola técnica fosse mais o meu ritmo. Lídia postou nas redes sociais sobre como nem todos foram feitos para a grandeza, e que tudo bem. Ela realmente usou meu fracasso como um post motivacional sobre apreciar os vencedores. Mudei-me para o meu carro. Papai tinha sido fiador durante a faculdade, mas estava no meu nome, então ele não podia tomá-lo. Eu tomava banho na academia e me candidatava a empregos usando o Wi-Fi de cafeterias. Ninguém contratava um graduado em Direito que reprovou na ordem. Todos presumiam que havia algo errado comigo. Finalmente consegui um emprego em uma empresa de escrituras fazendo revisão de documentos, trabalho mecânico por um salário mínimo, mas era alguma coisa. Foi onde conheci Robert, e ele era dono de uma empresa de investimentos imobiliários e precisava de alguém que entendesse de contratos. Ele não se importava com o exame da ordem, ele se importava que eu pudesse identificar problemas nos contratos de compra. Em 6 meses, eu estava gerenciando suas aquisições comerciais. Ele me ensinou sobre direito imobiliário do lado comercial. Acontece que você não precisa passar na ordem para entender negócios imobiliários. Você apenas não pode representar clientes no tribunal. Eu era bom nisso, muito bom. Abri minha própria empresa de investimentos imobiliários com Robert como mentor. Usei meu conhecimento jurídico para encontrar brechas nas leis de zoneamento, que nos permitiam comprar terras baratas e revendê-las para desenvolvimento comercial. Meu primeiro negócio rendeu $200.000. Não contei à minha família. Nathan, enquanto isso, estava com dificuldades. Ele estava desviando dinheiro de contas fiduciárias de clientes para financiar seu vício em jogos de azar e papai o cobria há anos, repondo o dinheiro antes das auditorias. Mas a ordem estadual começou a investigar após a reclamação de um cliente. Nathan precisava de $3 milhões para evitar acusações criminais. Papai hipotecou tudo: a casa, o escritório, sua aposentadoria, e ele chamou isso de proteger o nome da família, o mesmo nome que eu manchei ao falhar em um teste. O marido de Lídia se divorciou dela depois de descobrir que ela estava tendo casos com seu instrutor de tênis e seu personal trainer. Ela tentou esconder bens durante o divórcio, mas foi pega. O juiz a puniu por fraude e a ordem abriu uma investigação ética. Papai pagou outra fortuna pelos advogados dela. Ela acabou suspensa por 2 anos e perdeu tudo no divórcio. O escritório do papai começou a perder clientes drasticamente. Notícias sobre o roubo de Nathan e a fraude de Lídia deixaram todos nervosos. Associados Júnior pediram demissão. Sócios retiraram seu capital. Papai ligou perguntando se eu poderia ajudar com um empréstimo. Ele disse que sangue era sangue. Lembrei a ele sobre a carta me renegando. Ele começou a rir e disse: "Você não vai me falhar pela 3ª vez, certo?" Desliguei e fiquei sentado no meu carro do lado de fora da propriedade comercial que eu tinha acabado de fechar. A risada do papai continuava tocando na minha cabeça como um disco arranhado. O jeito que ele disse isso, como se me pedir dinheiro fosse algum tipo de piada que nós dois entendíamos. Minhas mãos tremiam quando agarrei o volante. 3 anos atrás ele me expulsou com uma carta digitada, e agora ele queria que eu salvasse seus filhos perfeitos da própria bagunça deles. Peguei meu telefone e liguei para Robert antes que eu pudesse desistir. Ele atendeu no segundo toque. Contei tudo a ele, as palavras saindo rápidas e com raiva. Papai precisava de dinheiro para cobrir o roubo de Nathan e as contas legais de Lídia. Ele realmente teve a audácia de perguntar se eu ia falhar com ele pela 3ª vez. Robert ficou quieto enquanto eu falava, apenas ouvindo como sempre fazia. Quando terminei, ele disse algo que ficou comigo. Ele disse que eu não devia nada a pessoas que me jogaram fora como lixo, que ajudá-los não mudaria quem eles eram, nem me garantiria o pedido de desculpas que eu merecia. Ele estava certo, mas isso não tornou a decisão mais fácil. Os 2 dias seguintes foram uma tortura. Tentei focar no trabalho, mas
minha mente continuava voltando para a ligação do papai. Parte de mim estava furiosa com o sentimento de direito dele, com como ele podia me deserdar num minuto e implorar por dinheiro no próximo. Mas outra parte de mim, essa parte patética e esperançosa, se perguntava se talvez essa crise pudesse levar a algo real entre nós. Talvez se eu os ajudasse, eles finalmente veriam que eu não era o fracasso que me rotularam. Eu odiava pensar dessa maneira. No terceiro dia, decidi investigar um pouco antes de tomar qualquer decisão. Eu precisava saber exatamente quão ruim as coisas estavam, não apenas a versão do papai, onde tudo era um simples erro. Comecei com o caso do Nathan. O site da Ordem dos Advogados tinha arquivos de reclamações públicas, e passei horas lendo-os. O que encontrei fez meu estômago revirar. Papai tinha dito que Nathan cometeu um erro, que pegou o emprestado de uma conta de cliente durante uma fase difícil. Isso era mentira. Nathan havia roubado de pelo menos 8 contas de clientes diferentes ao longo de 3 anos. Ele tinha montado todo um sistema para esconder isso. Ele pegava dinheiro da conta fiduciária de um cliente para cobrir outro, sempre ficando um passo à frente das auditorias. Os valores continuavam aumentando. 50 mil aqui, 100 mil ali. O arquivo de reclamação expunha tudo preto no branco. Datas, valores, nomes de clientes. Algumas dessas pessoas eram clientes idosos que confiavam a Nathan suas economias de vida. Uma mulher tinha demência e Nathan roubou o dinheiro dela enquanto fingia gerenciar seu patrimônio. Ler aquilo me deixou enjoado. Não era um problema de jogo que saiu do controle. Isso era roubo calculado ao longo de anos e papai sabia. Os documentos mostravam que papai cobriu os déficits várias vezes, antes de a Ordem dos Advogados perceber. Então olhei para o caso da Lídia. Papai fez parecer que ela apenas escondeu alguns bens durante o divórcio, algo que muitas pessoas tentam fazer. Errado de novo. A ordem escrita do juiz era registro público, e eu li cada página. Lídia não tinha apenas escondido bens. Ela falsificou a assinatura do marido em documentos financeiros. Ela mentiu sob juramento durante depoimentos sobre contas bancárias e propriedades que possuía. Ela transferiu dinheiro para empresas falsas que criou para escondê-lo do processo de divórcio. O juiz usou palavras como fraude deliberada e padrão de engano. Ele escreveu que Lídia demonstrou um total desprezo pela verdade no sistema jurídico. A investigação da Ordem dos Advogados descobriu ainda mais. Ela falsificou créditos de educação continuada por 3 anos, nunca comparecendo aos cursos de treinamento obrigatórios, mas enviando certificados falsos. Ela estava jogando tênis no clube de campo durante as horas em que alegava estar em seminários jurídicos. No entanto, papai ainda chamava tudo isso de mal entendido, como se ela tivesse apenas cometido um erro inocente. 3 dias após a primeira ligação, papai ligou de novo. Eu pude ouvir a diferença na voz dele imediatamente. A arrogância tinha sumido, substituída por algo próximo ao pânico. Ele disse que o escritório estava perdendo clientes mais rápido do que esperava. Mais 2 sócios tinham retirado o dinheiro. Ele precisava de uma resposta sobre o empréstimo. Eu disse a ele que precisava entender a situação completa primeiro. Isso o irritou. Ele começou a gritar sobre como eu estava sendo mesquinho, guardando rancor quando a família deveria permanecer unida na crise. Apontei que ele decidiu que eu não era da família 3 anos atrás. Ele disse que era diferente, que eu o envergonhei, que Nathan e Lídia estavam enfrentando consequências reais, como se perder minha casa e dormir no meu carro não fosse uma consequência real. A ligação terminou com ele exigindo uma resposta até o final da semana. Encontrei Robert em nosso escritório na manhã seguinte. Espalhei todos os documentos que encontrei na mesa de conferência. As reclamações na ordem, as ordens judiciais, os relatórios de investigação. Robert passou por eles lentamente, lendo cada detalhe. Quando terminou, ele olhou para mim e disse algo que nunca esquecerei. Ele disse: papai estava me pedindo para financiar as consequências de escolhas que ele permitiu por anos. Que o mesmo homem que me chamou de fracasso por um resultado de teste, estava agora implorando para que esse fracasso resgatasse seu legado. Ele me perguntou o que eu achava que aconteceria se eu desse o dinheiro ao papai. Nathan de repente se tornaria honesto? Lídia pararia de mentir? Papai pediria desculpas por me expulsar? Nós dois sabíamos as respostas. Robert disse que a única coisa que mudaria é que eu ficaria quebrado e eles continuariam sendo as mesmas pessoas que sempre foram. Meu telefone tocou enquanto estávamos sentados lá. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era mamãe. A voz dela tremia tanto que mal conseguia entendê-la no começo. Ela disse que sentia muito, que deveria ter me defendido quando papai me expulsou, que ela estava errada em permanecer em silêncio. Ela disse que estava me observando ter sucesso de longe, ouvindo sobre meus negócios através de amigos em comum. Ela disse que estava orgulhosa do que eu construí sem a ajuda deles ou o nome deles. Eu não sabia o que dizer. Por 3 anos, eu a tinha descartado como apenas mais uma facilitadora, alguém que escolheu a crueldade do papai em vez do próprio filho. Agora, ela estava pedindo desculpas, e eu me senti completamente desequilibrado. Conversamos por mais de 1 hora. Mamãe me contou coisas que eu nunca soube sobre como o papai controlava tudo. No casamento deles, como ela se perdeu tentando manter a paz. Então ela disse algo que me chocou. Ela tinha sua própria conta poupança que papai não sabia. Ela vinha guardando dinheiro há anos, apenas pequenas quantias que ele não notaria. Ela disse que estava com muito medo de sair antes, mas ver o que aconteceu comigo mudou algo nela. Ela viu claramente pela primeira vez como papai destruía qualquer um que não se encaixasse em sua imagem perfeita.
Ela disse que não tinha certeza se tinha coragem para realmente ir embora, mas pelo menos agora sabia que tinha a opção. O dinheiro estava lá se ela precisasse. Eu disse a ela que a ajudaria se ela decidisse ir, que ela poderia ficar comigo até se reerguer. Ela começou a chorar e me agradeceu. Combinamos de nos encontrar para um café na semana seguinte, só nós dois. Naquela noite recebi um e-mail do Nathan. Era longo, cheio de desculpas sobre seu vício em jogos e o estresse de viver à altura das expectativas do papai. Ele disse que nunca quis machucar ninguém, que os clientes seriam ressarcidos através da hipoteca do papai na casa e no escritório. Ele continuou falando sobre como o vício era uma doença e que estava recebendo ajuda agora. Mas em nenhum lugar naquele e-mail inteiro ele pediu desculpas para mim. Nenhuma vez ele reconheceu ter ajudado a empacotar minhas coisas no meu carro ou me dizer para tentar uma escola técnica. Ele apenas assumiu que eu ajudaria porque éramos irmãos. E é isso que irmãos fazem. Como se os últimos 3 anos não tivessem acontecido. Como se ele não tivesse ficado parado enquanto o papai me destruía por causa de uma pontuação em um teste, enquanto ele estava ativamente roubando de clientes vulneráveis. Li aquele e-mail 3 vezes procurando por qualquer sinal de remorso real ou reconhecimento de como eles me trataram. Não havia nada, apenas desculpas e suposições de que eu viria correndo para salvar todos eles. Abri meu laptop e digitei uma única linha de volta para Nathan. Você se lembra de me ajudar a empacotar minhas coisas no meu carro depois que o papai trocou as fechaduras? Apertei enviar antes que pudesse duvidar de mim mesmo. A mensagem apareceu como lida em minutos, mas nenhuma resposta veio. Horas se passaram e ainda nada. Verifiquei meu telefone obsessivamente pelo resto do dia, mas Nathan permaneceu em silêncio. Aquele silêncio foi melhor do que qualquer desculpa que ele poderia ter escrito, porque significava que meu ponto tinha acertado exatamente onde eu queria. Ele sabia o que tinha feito e não conseguia encontrar palavras para defender isso. A satisfação foi fria e dura no meu peito. 2 dias depois, eu estava caminhando pelo perímetro de um lote comercial que acabamos de adquirir quando um SUV preto encostou na cerca de construção. O veículo parecia caro, um daqueles modelos de luxo com acabamento cromado e rodas grandes. Lídia saiu vestindo roupas de ginástica de grife, do tipo com logotipos sutis que custam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo e ela usava óculos escuros que provavelmente custavam o que eu costumava ganhar em uma semana na empresa de títulos. O SUV tinha placas temporárias da concessionária. Ela caminhou em minha direção sorrindo como se fôssemos velhos amigos se encontrando para o almoço. Ela começou a fazer perguntas sobre meus negócios, olhando ao redor da propriedade com falso interesse. Ela disse que ouviu através de conhecidos em comum que eu estava indo bem no mercado imobiliário. Ela continuava tocando meu braço e rindo de coisas que não eram engraçadas. Então ela disse que sempre soube que eu me daria bem, que eu era inteligente e determinado demais para deixar um contratempo me derrubar. Ela disse isso como se estivesse torcendo por mim o tempo todo, como se não tivesse postado nas redes sociais sobre como meu fracasso era um momento de aprendizado, sobre valorizar os vencedores. Como se aquelas palavras não tivessem me seguido pelo pior período da minha vida, quando eu morava no meu carro e tomava banho na academia. Afastei meu braço do toque dela. Eu disse a ela que lembrava do post dela nas redes sociais, palavra por palavra, que eu tinha visto enquanto estava sentado em uma cafeteria, usando o Wi-Fi deles, para me candidatar a empregos que não me contratavam. Perguntei se ela lembrava de ter escrito que nem todos foram feitos para a grandeza e que tudo bem. Se ela lembrava de usar meu momento mais baixo como conteúdo para seus seguidores. Ela recuou e seu sorriso vacilou. Ela disse que eu estava sendo muito sensível, que não era pessoal, que ela estava apenas tentando ser inspiradora e eu estava interpretando da maneira errada. Ela disse que éramos família e que ela estava passando por um momento muito difícil agora com o divórcio e a suspensão da ordem. Ela perguntou se eu não podia simplesmente deixar o passado para trás e ajudá-la, já que ela sempre me apoiou. Quase ri dessa última parte. Em vez disso, disse a ela para sair da minha propriedade e não voltar. Ela ficou lá por um momento parecendo chocada. Depois entrou em seu SUV e foi embora. Naquela tarde, Robert me chamou para a sala de conferências. Ele tinha papéis espalhados pela mesa, projeções financeiras e plantas de um enorme empreendimento comercial no centro, um complexo médico com espaço de varejo e edifícios de escritórios. Os números eram impressionantes. Precisaríamos comprometer cada dólar de capital disponível e toda a nossa atenção por pelo menos 6 meses. Robert me guiou pela análise. O potencial de lucro poderia triplicar o valor da nossa empresa se executássemos corretamente, mas exigia foco total, sem distrações, sem atenção dividida, sem drama familiar me afastando de decisões críticas. Ficamos lá olhando para aqueles números e eu sabia que essa era a escolha. Continuar sendo sugado pelos problemas da minha família ou me comprometer a construir algo real que fosse realmente meu. Recebi uma ligação 3 dias depois de um cara que eu conhecia, que trabalhava no escritório do promotor. Fizemos faculdade de direito juntos e mantivemos contato. Ele perguntou se eu sabia que meu irmão estava enfrentando acusações criminais graves. Eu disse que sabia sobre a investigação da ordem, mas era só isso. Ele me disse que o valor que Nathan roubou o colocava acima do limite para peculato criminoso. Múltiplas acusações. Papai ligava para o escritório do promotor diariamente, tentando negociar um acordo, oferecendo restituição total, referências de caráter, qualquer coisa para manter Nathan fora da cadeia. Meu contato disse que o promotor não estava interessado porque Nathan havia roubado de clientes vulneráveis ao longo de vários anos. Mostrava planejamento e intenção, não apenas um erro. O Estado queria fazer dele um exemplo. Meu telefone tocou naquela noite e o nome do papai apareceu na tela.
Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Ele começou a gritar antes que eu pudesse dizer olá. Ele disse que sabia que eu estava investigando o caso do Nathan, fazendo perguntas, verificando registros públicos. Ele me acusou de tentar sabotar meu próprio irmão, em vez de ajudar a família em crise. Deixei ele terminar seu discurso. Depois perguntei por que ele estava bravo comigo por ler documentos públicos, em vez de estar bravo com Nathan por roubar de clientes. Eu disse que talvez se ele tivesse responsabilizado Nathan anos atrás, quando o problema começou, em vez de encobri-lo e repor o dinheiro roubado, não teria ficado tão ruim. Papai disse que eu não entendia a pressão sob a qual Nathan estava, ou o que significava proteger o nome da família. Desliguei na cara dele no meio da frase. A notificação formal chegou 2 semanas depois. A Ordem dos Advogados suspendeu Nathan pendente o resultado dos processos criminais. Ele não podia mais exercer a advocacia ou trabalhar no escritório do papai. Papai teve que enviar cartas a todos os clientes de Nathan, explicando que seus casos estavam sendo transferidos para outros advogados. Ouvi na comunidade jurídica que vários clientes demitiram o escritório inteiramente quando receberam essas cartas. Ninguém queria seu caso tratado por um escritório onde o sócio roubava das contas fiduciárias dos clientes. A reputação do escritório estava desmoronando e levando tudo com ela. Dirigi até o tribunal no dia da audiência preliminar do Nathan. Disse a mim mesmo que estava indo apenas para ver com meus próprios olhos, para assistir às consequências finalmente alcançarem o filho de ouro. Sentei na última fila do tribunal enquanto o papai e o advogado caro de Nathan argumentavam por clemência. Nathan usava um terno que provavelmente custou $5.000 e manteve a cabeça baixa. A promotora era uma mulher de uns 40 anos que parecia cansada e zangada. Ela apresentou provas das dívidas de jogo de Nathan, registros de cassino, extratos de cartão de crédito, documentos de empréstimo. O total era superior a $400.000, muito mais do que os 3 milhões que papai havia me contado, considerando o rombo total que precisava ser coberto. Ela mostrou como Nathan havia roubado sistematicamente de 8 contas de clientes diferentes ao longo de 3 anos, sempre pegando quantias pequenas o suficiente para achar que ninguém notaria. Imediatamente, o rosto do juiz ficava mais duro a cada nova prova. Depois que a audiência terminou, fiquei no corredor do tribunal olhando para o chão de mármore e os painéis de madeira. Papai saiu do tribunal e me viu imediatamente. Ele veio andando rápido com o rosto vermelho. Ele perguntou por que eu estava lá se não ia ajudar. Eu disse a ele que estava assistindo seu filho de ouro finalmente encarar a realidade. Que talvez se ele tivesse responsabilizado Nathan anos atrás, em vez de cobrir seus rastros e permitir seus piores impulsos, não estaríamos aqui. Papai disse que eu estava sendo cruel e vingativo. Eu disse que estava sendo honesto e fui embora enquanto ele ainda falava. As notícias sobre Lydia chegaram pelos canais oficiais uma semana depois. A suspensão dela da ordem tinha se tornado permanente. Os investigadores descobriram que ela falsificou créditos de educação continuada por 3 anos seguidos. Ela nunca participou dos cursos de treinamento obrigatórios. Ela apenas enviava certificados falsos enquanto passava esse tempo no clube de campo com seu instrutor de tênis e personal trainer. O relatório da Associação de Advogados dizia que ela mostrou um padrão de desonestidade que a tornava inapta para exercer a advocacia. Pensei em sua Mercedes com a placa personalizada, Advogada 1, e me perguntei se ela ainda a tinha ou se isso também tinha ido embora junto com todo o resto. A mensagem da mamãe chegou 3 dias depois perguntando se poderíamos nos encontrar para um café. Ela nunca tinha me enviado mensagem de texto antes. Ela nem tinha meu número até recentemente, quando deve ter conseguido com alguém. Concordei e escolhi um pequeno café do outro lado da cidade, onde ninguém dos círculos jurídicos do papai nos veria. Ela entrou parecendo menor do que eu me lembrava, vestindo jeans e um suéter simples em vez das roupas caras que papai sempre insistia que ela usasse para manter as aparências. A exaustão em seu rosto não tinha nada a ver com falta de sono. Era mais profunda, do tipo que vem de carregar um peso por muito tempo. Sentamos e ela pediu café preto, sem açúcar, o que me surpreendeu porque ela sempre bebia com creme e 2 açúcares. Perguntei se ela estava bem e ela riu, mas soou vazio. Ela disse que viveu em uma prisão das expectativas e julgamentos do papai por 30 anos. Cada decisão filtrada pelo que ele pensaria, como pareceria para seus colegas, se atendia aos padrões dele para a imagem da família. Ela falou sobre assisti-lo jogar fora seu filho por causa de uma pontuação em um teste, e como algo finalmente quebrou em sua capacidade de fingir que tudo estava bem. Ela passou décadas permitindo o comportamento tóxico dele, ficando em silêncio enquanto ele destruía relacionamentos e esmagava pessoas sob sua necessidade de status. Ela pediu desculpas novamente por não me defender quando ele trocou as fechaduras, por escolher a aprovação dele em vez do próprio filho. Eu disse a ela que entendia que não era simples, que o controle do papai era sufocante, e ela estava presa nisso há mais tempo do que qualquer um. Ela chorou silenciosamente em seu café, enquanto outros clientes fingiam não notar. Ela disse que tinha economias que papai não sabia, dinheiro que ela vinha guardando há anos, caso encontrasse coragem para ir embora. Perguntei o que a impedia agora, e ela disse medo, hábito, o terror de recomeçar na idade dela, depois de construir toda a sua identidade em torno de ser a esposa dele. Conversamos por 2 horas e quando saímos, ela me abraçou forte e agradeceu por não rejeitá-la depois de tudo. Tomei minha decisão naquela noite sentado no meu apartamento, olhando para o contrato de desenvolvimento comercial espalhado na minha mesa. Papai ligou na manhã seguinte e deixei tocar 2 vezes antes de atender. Eu disse a ele que não lhe daria dinheiro, mas ajudaria a mamãe se ela decidisse
deixá-lo. A linha ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tinha desligado. Então ele disse que eu era exatamente como ele sempre pensou, egoísta e vingativo, disposto a ver minha própria família sofrer para alimentar meu ego. A voz dele tinha aquele mesmo tom frio que carregava no dia em que me entregou a carta de deserdação. Senti meu maxilar endurecer, mas mantive minha voz firme. Eu disse a ele que foi ele quem decidiu que eu não era mais da família quando reprovei no teste dele, e eu simplesmente aceitei a palavra dele nos últimos 3 anos. Ele balbuciou sobre como aquilo era diferente, como eu o envergonhei na frente de seus colegas e pares, como Nathan e Lydia estavam enfrentando consequências reais, enquanto eu estava sendo mesquinho sobre sentimentos feridos. Deixei ele terminar seu discurso, depois disse que a falência do escritório dele e seus filhos de ouro enfrentando a justiça não era um problema meu para resolver. O único membro da família que eu estava interessado em ajudar era a mamãe se ela quisesse sair. Ele começou a gritar sobre lealdade, sangue e obrigação familiar. Eu disse a ele que aquelas palavras não significavam nada, vindo de alguém que jogou fora seu filho por causa de um resultado de exame, enquanto gastava centenas de milhares, protegendo ladrões e mentirosos porque eles passaram em um teste. Papai desligou na minha cara e fiquei lá segurando meu telefone me sentindo mais leve do que me sentia em anos. O peso que eu carregava, aquela necessidade desesperada de aprovação e validação dele, simplesmente evaporou. Eu não precisava de mais nada dele. A audiência de confissão de culpa do Nathan aconteceu 6 semanas depois. Eu não planejava ir, mas Robert me convenceu de que eu me arrependeria de perder. Sentamos na última fila enquanto Nathan estava diante do juiz em um terno caro, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu advogado apresentou o acordo judicial para peculato criminoso em troca de 18 meses na prisão do condado e 5 anos de liberdade condicional. Papai sentou na primeira fila, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. Seu rosto estava cinza, e a postura confiante que ele sempre carregava tinha desaparecido, substituída por ombros curvados e mãos trêmulas. Nathan chorou enquanto pedia desculpas ao juiz sobre seu problema de jogo, como se isso de alguma forma desculpasse roubar de clientes vulneráveis que confiaram seu dinheiro a ele. A promotora se levantou e listou cada vítima pelo nome, descrevendo como Nathan havia pegado seus fundos de liquidação e pagamentos de divórcio para alimentar máquinas, caça-níqueis e mesas de pôquer. Uma senhora idosa perdeu todo o seu acordo de divórcio. Um veterano deficiente perdeu sua compensação por lesão. Nathan manteve a cabeça baixa durante tudo isso, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o papai olhava diretamente para a frente, recusando-se a olhar para qualquer pessoa. A juíza aceitou a confissão, mas deixou claro que achava a conduta de Nathan desprezível e seu remorso questionável. Ela disse que a única razão pela qual concordou com o acordo foi porque a restituição total havia sido feita, embora ela tenha notado que a restituição paga por outros não demonstrava responsabilidade genuína. Nathan recebeu ordem de se apresentar à prisão do condado em 2 semanas. Papai tentou se aproximar de mim no corredor depois, mas passei por ele sem parar. O aviso de fechamento da firma saiu 2 semanas após a sentença de Nathan. A seguradora de responsabilidade civil cancelou a cobertura, citando a condenação criminal e as violações éticas. Os clientes restantes fugiram do escândalo, não querendo seus casos associados a um escritório onde o sócio roubava de contas fiduciárias. Papai enviou e-mails para todos em sua lista de contatos tentando explicar, tentando salvar alguma coisa, mas ninguém queria tocar nele. 30 anos construindo uma reputação jurídica destruída porque papai valorizava a aparência de sucesso acima da integridade real ou responsabilidade. Ele permitiu o jogo de Nathan por anos, encobriu os roubos, repôs o dinheiro roubado antes das auditorias, tudo para proteger o nome da família. Mas proteger o nome sem resolver a podridão por baixo apenas significava que tudo desmoronaria com mais força quando a verdade finalmente viesse à tona. Ouvi de ex-colegas que papai estava tentando vender a casa para cobrir as dívidas restantes. A hipoteca que ele fez para pagar a restituição de Nathan estava esmagando-o, e o fechamento do escritório significava nenhuma renda para pagá-la. Tudo o que ele construiu se foi, e ele não tinha nada para mostrar, exceto 2 filhos enfrentando sanções criminais e éticas e um terceiro filho que não queria nada com ele. A mãe dele me ligou numa terça-feira de manhã e disse que tinha pedido o divórcio. A voz dela soava mais forte do que na cafeteria, mais certa. Ela se mudou para um pequeno apartamento, usando suas economias secretas, e disse ao papai que tinha acabado de permitir sua obsessão tóxica por status e assisti-lo destruir todos ao seu redor. Ele tentou convencê-la a ficar, prometendo que as coisas seriam diferentes, mas ela disse que ouvia essas promessas há 30 anos, e nada nunca mudava. Ela me agradeceu por dar a ela coragem para finalmente sair, por mostrar a ela que a vida existia fora da sombra do papai. Começamos a ter jantares semanais no apartamento dela, só nós 2, reconstruindo o relacionamento que deveríamos ter tido o tempo todo. Ela falava sobre fazer aulas na faculdade comunitária, sobre fazer amigos que não se importavam com a reputação jurídica do marido, sobre descobrir quem ela era fora de ser a Sra. Harrison. Ela parecia mais jovem de alguma forma,
mais leve, como se estivesse carregando um peso que finalmente se foi. Ajudei-a a arrumar seu apartamento e a assistir rir de coisas que nem eram tão engraçadas, apenas aproveitando a liberdade de rir sem se preocupar com a aparência ou quem estava assistindo. 6 meses se passaram e o acordo de desenvolvimento comercial finalmente foi fechado. Robert me chamou em seu escritório e me mostrou a nova empresa, Letterhead, com nossos 2 nomes nela. Ele disse que eu ganhei a parceria total através do trabalho que coloquei e dos negócios que fechei. Meu nome estava na porta agora. Meu nome real, não algum legado que herdei ou reputação que eu tinha que viver para honrar. Eu estava construindo algo real, baseado no mérito real, em vez de conexões familiares e status. Mamãe veio ao pequeno jantar de comemoração que Robert organizou, e ela parecia genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Ela começou a fazer aulas de arte, e fez amizade com outras mulheres passando por divórcios e mudanças de vida. Ela contava histórias sobre seu instrutor de pintura, e a cafeteria que descobriu e o clube do livro em que entrou. Ela estava descobrindo quem ela era fora da sombra do papai, e era lindo de assistir. Percebi sentado lá que reprovar no exame da OAB foi a melhor coisa que já me aconteceu porque me libertou de um legado que estava podre em seu núcleo. Nathan estava na prisão do condado cumprindo sua sentença. Lydia estava trabalhando em uma loja de varejo porque ninguém contrataria uma advogada caçada. E papai estava morando sozinho, em um apartamento alugado, ainda amargo sobre como seus filhos falharam com ele. Enquanto isso, eu tinha um negócio de sucesso, um relacionamento real com minha mãe e o conhecimento de que tudo o que construí era meu porque eu conquistei, não porque alguém me entregou ou porque passei no teste certo na hora certa.